Senhor meu Deus, há momentos na vida em que a gente percebe que não dá mais para fingir força. A alma cansa, o corpo pesa e o coração parece estar em pedaços. A verdade, Senhor, é que tem gente aqui hoje que não sabe mais o que fazer. Já tentou de tudo, já orou, já chorou, já pediu e agora só resta o silêncio. E é nesse silêncio que o Senhor costuma aparecer. Pai, o Senhor sabe o quanto dói quando a alma grita por socorro e ninguém entende. O quanto é difícil sorrir por fora, enquanto por dentro tudo está desmoronando. Quantas vezes essa pessoa se deitou para dormir, esperando que o sono trouxesse alívio, mas acordou com o mesmo peso, com a mesma dor. Mas hoje, Senhor, nós estamos aqui para pedir o teu socorro. Não um socorro qualquer, mas aquele socorro que vem do alto, que muda o ambiente, que cura a alma. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E se o Senhor é presente, nós não estamos sozinhos, ainda que pareça. Tem gente aqui, Senhor, que se acostumou a esconder a dor, que aprendeu a ser forte demais e agora já não sabe como pedir ajuda. Mas o teu Espírito Santo entende o que as palavras não conseguem dizer. Ele traduz lágrimas em oração, gemidos em súplica, silêncios em gritos espirituais. Pai, socorre quem está cansado. Socorre quem perdeu a esperança. Socorre quem está dizendo por dentro, Senhor, eu não aguento mais. Mostra para essa pessoa que o fim não chegou, que ainda há saída, que ainda há promessa viva, que mesmo que o mundo pareça desabar, o teu trono continua de pé e o Senhor continua no controle. Quantas vezes, Pai, a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito e se frustra porque nada sai como planejado. Mas o Senhor não quer que a gente controle. O Senhor quer que a gente confie. E hoje, o teu Espírito Santo está dizendo para alguém, você não precisa entender tudo, só precisa descansar em mim. Senhor, ensina-nos a descansar. Ensina a alma agitada a parar de correr. Mostra que nem toda luta é para ser vencida com força. Algumas são vencidas com rendição. Rende, Senhor, o coração cansado, que esse filho e essa filha parem de lutar sozinhos e deixem o Senhor lutar por eles. Porque quando o Senhor entra, o caos se organiza, o medo perde força e a esperança renasce. Hoje nós clamamos, Senhor, entra nesse coração, entra nessa casa, entra nesse vale escuro e acende uma luz. Não queremos respostas, queremos presença. Não queremos explicações, queremos consolo. Queremos sentir o teu abraço, aquele que faz a alma lembrar que ainda vale a pena crer. E se alguém hoje está ouvindo essa oração de joelhos, com o rosto molhado de lágrimas, Espírito Santo, toca agora. Mostra que o Senhor está aí, não apenas ouvindo, mas agindo. Transforma a dor em aprendizado, o desespero em esperança, o pranto em adoração. E faz essa pessoa dizer, ainda com lágrimas nos olhos, Senhor, eu ainda confio em Ti. Senhor, tem hora que o coração da gente fica pesado demais. Tem hora que a dor não dá mais para esconder com um sorriso. O coração, Senhor, é esse lugar onde o mundo não entra, mas o Senhor entra. E é por isso que estamos aqui, porque só o Senhor sabe o que cada coração está enfrentando agora. Tem gente ouvindo essa oração que não contou para ninguém o que está sentindo. Sorrindo por fora, mas por dentro quebrado. Cuidando de todo mundo, mas esquecendo de si mesmo. Dizendo, tá tudo bem, só para não preocupar os outros. Mas no fundo gritando, Senhor, eu não tô bem. Pai, o teu filho Jesus passou por isso. Ele também teve dias de angústia, também suou sangue, também chorou sozinho. Ele sabe o que é ter o coração apertado. E por isso, Senhor, nós confiamos que o Senhor entende o que estamos sentindo agora. Tem corações aqui cansados de lutar por um casamento que parece não ter mais saída. Tem mães cansadas de orar por filhos que se afastaram. Tem pessoas feridas por amizades que traíram, por sonhos que morreram, por portas que se fecharam. E às vezes, Senhor,
O que mais dói não é a luta, é o silêncio do céu. Mas hoje, Espírito Santo, nós pedimos, fala ao coração dessa pessoa, não com barulho, mas com paz, não com trovões, mas com ternura, porque o Senhor não precisa gritar para ser ouvido. O teu toque é suave, mas transforma tudo. Senhor, pega esse coração cansado e coloca dentro dele um novo fôlego. Mostra que há vida depois da decepção. Mostra que há cura depois da ferida. Mostra que o Senhor ainda escreve histórias bonitas, mesmo depois das páginas mais difíceis. Muitas vezes, o coração da gente não aguenta mais porque carrega o que não deveria. Quer resolver o que só o Senhor pode resolver. Quer entender o que só o tempo revela. Quer consertar o que só a tua graça pode restaurar. Por isso, hoje, Senhor, ensina esse coração a soltar, a entregar, a descansar. Pai, talvez essa pessoa esteja deitada agora, olhando para o teto, com a mente cheia de perguntas. Talvez ela esteja dizendo, Senhor, por que comigo? Mas o Senhor não responde com justificativas, o Senhor responde com presença. E é essa presença que pedimos agora. Vem, Espírito Santo, entra onde o medo mora. Acalma a tempestade dentro desse peito. Mostra que o Senhor ainda está cuidando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. O coração que confia no Senhor pode até chorar, mas não desiste. Pode até cair, mas se levanta. Porque o Senhor é o Deus que recolhe lágrimas e transforma em sementes. E a colheita que vem depois da dor é sempre mais bonita, porque nasce regada pela fé. Então, Senhor, eu oro agora por quem está à beira de desistir. Por quem pensou em parar, em sumir, em silenciar. Sopra teu fôlego, Pai. Diz para essa alma, calma, filho, calma, filha, eu ainda estou aqui. E faz o coração voltar a bater com esperança. Senhor, há dias em que a fé da gente parece um fio. Dias em que a oração sai fraca, a esperança parece distante e o coração se pergunta, será que Deus ainda está ouvindo? Mas o Senhor conhece esses dias. O Senhor sabe quando o teu filho está tentando acreditar, mesmo sem sentir nada. Sabe quando o sorriso é um esforço e a oração é um suspiro. Pai, às vezes a gente acha que fé é não sentir medo, mas o Senhor nos ensina que fé é continuar, mesmo tremendo. E tem gente aqui hoje, Senhor, que está tremendo, mas ainda está de pé. Mesmo com o coração machucado, ainda está aqui, ouvindo, orando, pedindo. E isso já é fé. Fé não é gritar eu creio. Fé é continuar mesmo quando parece que não há mais força. Tem pessoas que há meses oram pela mesma coisa. Oram por uma resposta, por uma cura, por uma mudança. E o silêncio dói. Mas o Senhor não se esquece. O silêncio do céu não é ausência, é preparo. E o tempo da espera é o tempo em que o Senhor trabalha nos bastidores da vida. Senhor, reacende a fé que o cansaço tentou apagar. A fé que o medo tentou sufocar. A fé que as decepções tentaram destruir. Sopra, Espírito Santo, e faz essa chama arder de novo. Mostra para esse coração que fé não é sentir, é escolher confiar. Mesmo quando não entende. Mesmo quando o caminho escurece, mesmo quando as promessas parecem distantes. Pai, lembra-nos de Abraão, que esperou anos por um filho e ainda assim não desistiu. Lembra-nos de José, que sonhou, foi traído, esquecido, mas ainda assim acreditou. Lembra-nos de Davi, que fugiu, chorou, mas nunca deixou de te adorar. Lembra-nos, Senhor, de que a tua fidelidade nunca falha, ainda que a nossa fé vacile. Senhor, há pessoas aqui que estão dizendo, eu já não sei mais se consigo crer, mas o teu Espírito está dizendo, você não precisa ter muita fé, só precisa colocá-la em mim. Porque a fé do tamanho de um grão de mostarda ainda move montanhas. Não porque é grande, mas porque está nas mãos certas. Pai, levanta os que caíram na incredulidade. Levanta os que duvidaram por causa da dor.
Mostra que o Senhor não se ofende com o cansaço, mas se aproxima dele. Que o Senhor não abandona quem fraqueja, mas segura pela mão e diz: eu te sustento. E se hoje a fé é pequena, que seja o suficiente para dizer: Senhor, me ajuda a continuar. Porque o Senhor nunca rejeitou um coração sincero. Mesmo pequeno, o pouco de fé que temos é o bastante para te mover em nosso favor. Então, Senhor, reacende a fé, a esperança, o ânimo. Tira os olhos do problema e coloca-os de volta em ti. Mostra que o mesmo Deus que abriu o mar é o que abre caminhos no deserto da alma. Hoje, Senhor, escolhemos crer, não porque é fácil, mas porque é a única forma de não desistir. E o Senhor é especialista em transformar o eu não consigo em eu venci em Cristo. Senhor, tem momentos da vida em que tudo parece ter chegado ao fim. A gente olha ao redor e não vê saída. O coração fica pesado, o peito aperta e a mente grita: acabou. Mas é justamente aí, Senhor, no ponto em que o ser humano chega ao limite, que o Senhor começa a agir. Tem pessoas aqui que perderam quase tudo, Senhor. Perderam o brilho no olhar, perderam o emprego, perderam a vontade de continuar. Alguns perderam pessoas que amavam. Outros perderam a fé em si mesmos. E o que restou foi um coração quebrado, tentando entender o porquê de tanta dor. Mas o Senhor é especialista em recomeços. O Senhor pega o que o mundo chama de fim e chama de início. O Senhor transforma escombros em testemunhos, deserto em jardim, lágrima em semente. Pai, há pessoas aqui que olham para a própria vida e não veem mais cor. Mas o Senhor é o pintor que refaz a tela. Mesmo quando o quadro parece manchado, o Senhor cria beleza nas marcas. A tua graça é a arte que restaura o que parecia irreparável. Senhor, entra hoje na história dessa pessoa. Mostra que ainda há futuro, mesmo quando o passado doeu demais. Mostra que ainda há caminhos, mesmo quando as portas se fecharam. Mostra que ainda há esperança, mesmo quando a alma diz: eu não aguento mais. Porque o Senhor é Deus de viradas, e se o inimigo pensou que tinha vencido, o Senhor só estava preparando o cenário para mostrar que o poder pertence a ti. O Senhor não precisa de muito para transformar tudo. Uma palavra tua é suficiente para fazer o impossível acontecer. Pai, levanta agora o caído, renova a fé do desanimado, abraça quem se sente sozinho, faz o coração frio voltar a sentir tua presença. Faz o desespero dar lugar à confiança. O Senhor sabe o quanto é difícil olhar para o amanhã e não ter respostas. Mas o Senhor também sabe o quanto é lindo ver alguém se ajoelhar e dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. Essa é a fé que move o teu coração, Pai. A fé de quem está quebrado, mas ainda assim te chama de Pai. E se alguém está ouvindo essa oração e pensando: para mim não tem mais jeito, diz para essa pessoa: Espírito Santo, filho, ainda há um plano. Filha, ainda há promessa. Eu ainda estou escrevendo a tua história. Porque o Senhor nunca abandona o teu projeto. O Senhor não joga fora o vaso que quebrou. O Senhor remolda com amor. E quando o Senhor reconstrói, fica melhor do que antes. A dor que parecia castigo vira testemunho, e o que parecia perda vira livramento. Senhor, renova agora. Tira o peso do desespero. Faz essa pessoa respirar fundo e sentir tua paz entrando onde antes havia medo. Mostra que o controle nunca saiu das tuas mãos. Que por mais escuro que esteja, o sol vai nascer, porque o Senhor nunca deixa a noite durar para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa manhã, Senhor, pode começar agora, dentro desse coração que decide crer novamente. Senhor, tem um momento na vida em que a gente para de lutar com as próprias forças. Um momento em que o corpo cansa, a alma se cala e o coração só consegue dizer: Senhor, faz algo, porque eu não posso mais. E é aí, exatamente aí que o teu mover começa,
Porque o Senhor nunca precisou de muito, né, Pai? O Senhor não precisa de uma multidão, de recursos, de aplausos. O Senhor precisa de um coração quebrantado. E é nesse tipo de coração que o teu poder se manifesta de forma mais linda. Pai, há pessoas que estão me ouvindo agora e que acham que o Senhor está em silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. O teu silêncio é estratégia, é preparo, é cuidado. O Senhor trabalha em silêncio para que a gente aprenda a confiar, não no que vê, mas no que crê. Quantas vezes o Senhor ficou em silêncio, mas agia por trás do cenário? Enquanto a gente chorava, o Senhor movia peças que a gente nem imaginava. Enquanto a gente achava que estava tudo parado, o Senhor já estava abrindo caminhos que ninguém via. E quando chega a hora, tudo acontece de uma vez. E a gente entende que o teu tempo sempre foi o certo. Senhor, ensina a gente a descansar na tua vontade, a entender que nem sempre o não é rejeição, às vezes é proteção, que o atraso não é castigo, é preparo, e que o Senhor prometeu, ninguém pode impedir. Pai, o Senhor sabe quem está orando agora com o coração cheio de medo, achando que o milagre não vai acontecer. Sopra sobre essa pessoa, Espírito Santo, e diga: eu estou trabalhando, mesmo quando você não percebe. O Senhor age no invisível, cura no silêncio, transforma no secreto. E quando a gente acha que é o fim, o Senhor escreve o recomeço. Pai, nós te pedimos, entra nas causas que parecem impossíveis. Entra no casamento que esfriou, no coração que perdeu o brilho, na vida que perdeu o rumo. Sopra vida onde só há cinzas, esperança onde só há cansaço e fé onde só há dúvida. O Senhor é o Deus que transforma água em vinho, dor em força, lágrima em unção. Nada é pequeno demais para o teu cuidado, nem grande demais para o teu poder. Pai, restaura o riso de quem só tem chorado. Traz de volta o ânimo para quem pensou em desistir. Faz essa pessoa sentir que o Senhor ainda está perto, ainda está no controle, ainda está cuidando de tudo. Quando o Senhor começa a agir, o impossível se curva. O coração endurecido amolece, o que estava morto revive. Porque onde o teu espírito passa, tudo volta a respirar. Senhor, que agora, enquanto essa pessoa ouve, algo comece a mudar dentro dela. Que a mente se acalme, o peito se abra e a alma sinta de novo a tua presença. Faz ela entender que o milagre já começou, não quando ela viu, mas quando ela creu. E quando o teu agir se manifestar, Senhor, que ela reconheça. Foi Deus quem fez, foi Deus quem cuidou, foi Deus quem me sustentou. Porque é isso que o Senhor faz. Entra em histórias destruídas e escreve novos começos. O teu toque muda destinos e o teu amor cura feridas que ninguém mais via. Então, Pai, continua agindo. Mesmo que a gente não entenda, continua. Mesmo que doa, continua. Porque sabemos que o teu final é sempre melhor do que o nosso começo, Senhor. Existem dores que não têm remédio humano. Existem feridas que o tempo não cura e palavras que mesmo depois de anos ainda doem. Mas o teu Espírito, Senhor, o teu Espírito Santo, ele entra onde ninguém mais pode entrar. Espírito Santo, tu conheces os cantos mais escondidos da alma. Aqueles lugares onde a gente guarda mágoas antigas, lembranças que não falamos para ninguém e tristezas que a gente disfarça com um sorriso. Tu sabes o que pesa dentro do coração dessa pessoa agora. Tu sabes o que ela tenta esquecer, mas que o pensamento insiste em lembrar. Por isso, Senhor, pedimos, vem com teu consolo, não aquele consolo passageiro que dura só um momento, mas aquele toque profundo que muda tudo por dentro. Toca, Espírito Santo, nas feridas abertas.
Sopra sobre os corações cansados e traz descanso para a alma aflita. Às vezes, Pai, o que o teu filho precisa não é de uma explicação, mas de um abraço. E o teu espírito é esse abraço invisível que aquece até a alma mais fria. Enquanto o mundo diz, aguenta firme, o teu espírito sussurra, eu estou contigo. E isso basta. Espírito Santo, passa sobre as casas agora. Entra nos lares onde há silêncio pesado, onde as palavras machucaram, onde a tristeza dorme na sala. Muda o ambiente. Transforma a atmosfera. Faz o teu vento soprar e trazer leveza. Tira, Senhor, esse nó na garganta, essa vontade de desistir, essa sensação de vazio. Preenche com tua presença, mostra para essa pessoa que ela não está só, que o Senhor nunca a abandonou, nem por um instante. Pai, tem gente ouvindo essa oração agora e chorando calado, chorando por dentro, porque se cansou de ser forte. Mas o teu Espírito não precisa de palavras para entender lágrimas. Ele traduz cada suspiro, cada gemido, cada pensamento que o coração não consegue colocar em voz. Senhor, coloca a tua paz sobre esse coração. Aquela paz que não faz sentido, mas que é real. A paz que faz o medo perder força, a ansiedade ir embora e o coração respirar de novo. A paz que vem quando o Espírito Santo diz, Filho, eu estou aqui. Espírito Santo, renova agora a esperança, reacende o amor, refaz a fé. Sopra sobre os ossos secos, sobre os sonhos esquecidos, sobre as promessas que parecem ter morrido. Mostra que ainda há vida, ainda há promessa, ainda há propósito. Senhor, coloca de novo o brilho nos olhos dessa pessoa. Tira o peso que o mundo colocou sobre os ombros dela. Mostra que o fardo do Senhor é leve e o teu jugo é suave. Traz de volta a alegria simples, aquela que não depende de circunstâncias, mas de presença. Espírito Santo, enche o quarto dessa pessoa agora. Que ela sinta o ar mudar, que ela perceba o teu toque suave. Faz o coração dela pulsar em paz, faz o corpo descansar e a mente silenciar. Dá um sono restaurador, um descanso que vem do alto. E amanhã, quando ela acordar, que o primeiro pensamento dela seja: o Espírito Santo me visitou esta noite. Porque quando o teu Espírito visita, até o deserto floresce. E onde antes havia choro, começa a nascer louvor. Obrigado, Senhor, porque o teu consolo não é teoria, é presença. E é essa presença que cura, transforma e sustenta. Senhor, às vezes a gente não entende o porquê das coisas. A gente pergunta, por que isso comigo, Deus? E o céu parece em silêncio. Mas o Senhor, com o teu amor, não desperdiça dor. Nada que o teu filho vive é em vão. Tudo tem um propósito escondido, mesmo quando dói. Pai, tem pessoas que estão me ouvindo agora que passaram por lutas grandes. Foram traídas, esquecidas, humilhadas e ainda assim estão aqui, orando. E o Senhor olha para cada uma delas com um amor que o mundo não entende. Porque o Senhor sabe o quanto custou para essa pessoa chegar até aqui. Deus, a gente muitas vezes quer fugir da dor, mas o Senhor quer nos ensinar através dela. Quer nos mostrar que onde houve lágrima, vai haver consolo. Onde houve perda, vai nascer testemunho. Onde houve ferida, vai brotar força. Senhor, quando a gente passa por momentos difíceis, parece que tudo está sendo destruído. Mas, na verdade, o Senhor está construindo algo novo. O teu jeito de edificar é curioso, Pai. Às vezes o Senhor precisa desmontar para reconstruir melhor. Precisa quebrar para curar de verdade. E é isso que o Senhor está fazendo com muita gente agora, curando através da dor. Espírito Santo mostra para essa pessoa que ela não está sendo punida, está sendo lapidada. Assim como o ouro é provado no fogo, a fé também é refinada na prova. E o resultado é um brilho diferente, o brilho de quem foi moldado pelas mãos de Deus. Pai,
O Senhor conhece o coração que quer desistir, que pensa que já errou demais, que acha que não tem mais conserto, mas o teu amor é especialista em pegar o que o mundo chama de fim e transformar em novo começo. O Senhor é o Deus que escreve certo mesmo nas linhas tortas da vida da gente. Quantas vezes, Senhor, o que parecia um fracasso era, na verdade, o teu livramento? Quantas vezes o que a gente chamou de perda era apenas o teu cuidado disfarçado? O Senhor tira algo da nossa mão, não porque quer nos castigar, mas porque quer colocar algo melhor. Pai, ajuda-nos a entender que dor também é linguagem do céu, que a dor às vezes fala mais do que o milagre, porque nos aproxima do Senhor. Na dor, a gente aprende a orar com sinceridade, aprende a depender, aprende a ouvir. E é por isso que, no fim, tudo o que doeu começa a fazer sentido. Senhor, transforma cada lágrima derramada em semente de vitória. Faz brotar propósito daquilo que parecia destruição. Usa essa dor para que outros sejam curados, para que outras pessoas encontrem esperança. Mostra que o que a gente vive não é castigo, é preparo, e que ninguém passa por um deserto que o Senhor não permita atravessar. O deserto não é moradia, é caminho, e no final dele, a terra prometida. Espírito Santo, dá sabedoria para entender o tempo de Deus. Ensina-nos a esperar, a confiar e a continuar caminhando, mesmo quando tudo diz para parar. Porque o Senhor não prometeu ausência de lutas, mas garantiu presença em todas elas. Senhor, o que antes era ferida, agora será cicatriz, e cicatriz é prova de superação. Que cada marca do passado se torne testemunho do teu amor. Que cada lágrima que caiu seja lembrada como sinal de que o Senhor esteve ali, segurando a nossa mão. Pai, transforma o trauma em aprendizado. Transforma o luto em fé, transforma a dúvida em confiança e mostra que no final tudo cooperou para o bem daqueles que te amam. Porque quando o Senhor age, até a dor vira instrumento e o que antes parecia destruição vira história de redenção. Senhor, agora é o momento de parar tudo, de respirar fundo e dizer: Pai, eu não aguento mais carregar tudo isso sozinho. Porque o que pesa demais para mim, o Senhor carrega com facilidade. O que me parece impossível, o Senhor resolve com uma palavra. Pai, tem gente que está ouvindo essa oração e está no limite. Tentou ser forte o tempo todo. Sorria para não preocupar ninguém, mas dentro de casa, quando tudo fica em silêncio, o coração grita. Há quem ora em lágrimas, há quem já nem consegue orar. Mas o Senhor entende até o choro, porque cada lágrima fala uma linguagem que só o céu compreende. Espírito Santo, acalma agora essa alma cansada. Toca na mente inquieta. Envolve esse coração como um cobertor de paz. Tira o peso da culpa, o medo do amanhã, a dor do que já passou. Porque, Pai, o descanso verdadeiro não vem quando tudo se resolve. Vem quando a gente te entrega o controle. Quantas vezes tentamos resolver do nosso jeito e só nos frustramos. Mas hoje, Senhor, nós paramos de lutar contra o vento, paramos de tentar entender tudo. Nós só queremos descansar no teu colo, como uma criança cansada que encontra abrigo no Pai. Senhor, nós entregamos. Entregamos as dores, os planos, os medos, as pessoas, os sonhos e até as decepções. Tudo é teu. Não queremos mais andar ansiosos, não queremos mais tentar controlar o incontrolável. Queremos apenas te obedecer e confiar que o Senhor cuida de cada detalhe. Pai, ensina-nos a descansar sem desistir, a parar sem perder a fé, a esperar sem reclamar. Porque descansar em Ti é a maior prova de confiança que podemos dar. O Senhor é aquele que trabalha enquanto dormimos. Enquanto o corpo repousa, o Senhor move as peças invisíveis da vida, abre portas, muda corações, prepara o caminho. E por isso, Senhor, eu declaro, essa pessoa que ora agora vai dormir em paz, sem medo, sem ansiedade, sem culpa, porque o Senhor está no controle.
Senhor, coloca anjos ao redor desse quarto, dessa casa, dessa família. Toda perturbação, todo pensamento ruim, toda voz contrária seja calada em nome de Jesus. Que a mente dessa pessoa seja tomada por um silêncio santo. E que o coração sinta a tua presença de forma tão real que o medo vá embora sem precisar dizer nada. Pai, que essa noite seja diferente. Que o sono venha leve, tranquilo, restaurador. Que cada célula do corpo seja renovada. Que o espírito seja fortalecido. Que a fé desperte renovada ao amanhecer. E que, ao abrir os olhos amanhã, essa pessoa saiba que sobreviveu a mais uma batalha. E que o Senhor continua no comando. Deus, obrigado por segurar nossa mão, mesmo quando a gente solta a tua. Obrigado por não desistir da gente. Obrigado por nos amar em dias bons e ruins, em meio à fé e à dúvida, em meio à força e ao cansaço. O teu amor é a âncora que nos mantém firmes quando as ondas querem nos levar. E se alguém aqui se sente longe do Senhor Pai, traz de volta, não com culpa, mas com amor. Mostra que ainda há espaço, que ainda há tempo, que ainda há graça. O Senhor não nos rejeita, o Senhor nos restaura. Senhor, que essa oração seja um divisor de águas. Que a partir de hoje, quem estava desesperado, sinta paz. Quem estava confuso, encontre direção. Quem estava fraco, encontre força. E quem estava pensando em desistir, que lembre, o Senhor ainda está no barco. Pai, nós te louvamos, te entregamos e descansamos em ti. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo quando não entendemos. E por isso nós declaramos, seja feita a tua vontade, não a nossa. Em nome de Jesus, amém.